O Egito Antigo foi uma das mais importantes e duradouras civilizações da Antiguidade. Localizada no norte da África, ao longo do Vale do Rio Nilo, a civilização egípcia é conhecida por sua riqueza cultural, material e por suas invenções técnicas. E se você é novo no canal, já vai se inscrevendo, deixando seu like e ativando o sininho. Impossível falar de Antigo Egito sem pensar nas suas pirâmides. Esses enormes túmulos construídos há milhares de anos para abrigar as múmias dos faraós e alguns de seus familiares. São conhecidas 123 pirâmides, mas nem todas se encontram em bom estado de conservação, como a pirâmide do faraó Quéops, também conhecida como a Grande Pirâmide de Gizé. Essa gigantesca estrutura, de 145 metros de altura e 230 metros de largura, é tão impressionante que os gregos a incluíram na lista das obras mais belas já construídas pela humanidade, ao lado de monumentos como o Colosso de Rhodes e a estátua de Zeus em Olímpia. De todas essas obras, porém, só a Grande Pirâmide de Gizé, erguida há cerca de 4.584 anos, ainda existe, provando que os conhecimentos de engenharia e matemática dos antigos egípcios eram realmente espetaculares. No Antigo Egito, homens e mulheres tinham os mesmos direitos perante a lei, embora houvesse diferenças em relação aos papéis sociais por ambos os sexos. As egípcias podiam escolher com quem se casavam e também eram livres para se divorciar. Podiam se deslocar e fazer viagens, diferentemente das mulheres da Grécia Antiga. A mulher egípcia tinha direito de comprar e vender propriedades. Em caso de morte do marido ou divórcio, a mulher poderia ficar com a casa e decidir o que fazer com ela sem prestar contas aos parentes do gênero masculino. Os egípcios eram politeístas, ou seja, cultuavam vários deuses. Para os egípcios, os deuses eram entidades responsáveis pela criação de todas as coisas e por estabelecer a ordem no mundo. Dentre as divindades mais cultuadas, a mais poderosa é Amon, também chamada de o Oculto, deus do sol e do ar. Amon era geralmente representado como um homem com a cabeça de carneiro. Já parou para pensar quando o papel foi inventado e quem foi o gênio que criou esse objeto tão útil para o desenvolvimento das culturas? O papel foi inventado por volta do ano 100 d.C. por um funcionário do governo chinês chamado de San Lun. Porém, muito antes disso, os egípcios já usavam um tipo de material mais rústico chamado papiro, o precursor do papel. Aliás, a palavra papel vem da palavra latina papyrus. Estima-se que o papiro surgiu no ano 3000 a.C., ou seja, há mais de 5.000 anos. O papiro era produzido a partir da Cyperus papyrus, uma planta que nasce às margens do rio Nilo. Essa planta tinha várias funções. Além de material de escrita, servia para produzir cestos, sandálias, cordas e até brinquedos. Um dos escritos em papiro mais famosos é o Livro dos Mortos, obra que reúne hinos e feitiços destinados a auxiliar os espíritos dos mortos no caminho do além. Graças ao bom estado de preservação do papiro, sabemos que por volta do ano 3000 a.C., os egípcios já realizavam procedimentos cirúrgicos. Esse papiro é o mais antigo tratado de medicina cirúrgica que conhecemos. Embora o texto tenha sido escrito por volta de 1600 anos antes de Cristo, a ciência acredita que ele seja uma cópia de um texto bem mais antigo, de 3.000 anos antes de Cristo. Nele, encontramos descrições detalhadas de alguns casos clínicos, contendo o nome do caso, o exame, o tratamento e as explicações. Para saber as horas, os antigos egípcios usavam dois tipos de relógio: o relógio de água, também conhecido como clepsidra, e o relógio do sol, também conhecido como relógio de sombra. O relógio de água
tinha um princípio de funcionamento parecido com uma ampulheta, sistema que usa areia. Enchia-se com água um recipiente de pedra com um pequeno orifício no fundo. Conforme o tempo vai passando, a gravidade faz com que a água escorra pelo orifício, esvaziando a tigela. O tempo era calculado a partir da quantidade de água restante no recipiente. O exemplar mais antigo, já encontrado por arqueólogos, data do século XIX a.C., período em que estava no poder o faraó Amenhotep III. O relógio de sol é o primeiro relógio da história da humanidade, e essa invenção é egípcia. Esse dispositivo marcava as horas a partir da posição da sombra de um objeto exposto ao sol. À medida que o sol se move ao longo do dia, a sombra do objeto também se move, indicando a passagem das horas. Há indícios de que há mais de 5.000 anos os egípcios já usavam maquiagem. O produto cosmético mais antigo do mundo é o kohl, um pó preto feito à base de fuligem e minério de chumbo, que os egípcios utilizavam para delinear os olhos. O kohl era utilizado por homens e mulheres para fins estéticos e para proteção contra o sol. O famoso busto de Nefertiti, esposa do faraó Amenófis IV, Akhenaton, comprova que no século XIV a.C., a rainha contornava seus olhos usando kohl. Além desse delineador, os egípcios também usavam sombras coloridas, misturando o pó de minerais com lápis azul, lazuli e malaquita. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo!